Estar com vocês nessa noite de hoje, adorando e glorificando o nome de Jesus, pois Ele é bom. Eu creio que a última vez que eu estive aqui foi no mês de março do ano passado, né? Acredito que foi uma tarde de missões também. E assim como da outra vez, é muito bom retornar aqui. Eu deixo aqui a minha gratidão ao pastor Carlos, presbítero Wallace, missionária Zila. Deus abençoe. Muitos amigos que nós temos aqui, gente boa, né? O Alexandre que foi buscar a gente ali, Deus abençoe. O Wesley, enfim, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Feliz em ver a igreja florida e que Deus continue abençoando esse povo de Deus tão abençoado. Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 1. Se você achou, me dê um sinal dizendo amém. Amém! E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e destaque aqueles que estiverem cheios. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite cessou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, pague a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém? Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Tome Aleluia, sua assento, por favor. Poderoso! Glória a Deus. Quero aproveitar aqui o bom tempo que me foi Rico dado. em promessas, aleluia. E em poucas palavras aqui eu queria falar sobre as 3 crises na casa de um missionário. Afinal de contas, o motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite é de, primeiramente, glorificar e adorar a Deus, e segundo, de receber uma injeção de ânimo Aleluia. na nossa vida missionária. Eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: ó, levanta-te dentre os mortos, desperta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nesta noite é uma noite que Deus vai nos esclarecer. Eu creio. Porque naquilo que tange a obra missionária, nós precisamos, irmãos, estarmos bem esclarecidos acerca da importância desta obra, acerca da importância dessa tarefa. Todo crente salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele está debaixo de 4 ordenanças diretas de Deus. A primeira ordem que está sobre a nossa vida é que Deus disse que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a si mesmo. A segunda ordenança que foi dada para o crente é que ele deve descer as águas do batismo. A terceira ordenança para o crente é que ele deve participar de maneira assídua da ceia do Senhor. Ele deve estar em comunhão com o seu Senhor. Ele deve estar em comunhão com a sua igreja, com a sua liderança e com seus irmãos. E talvez a principal ordenança que está sobre a nossa vida é a ordenança missionária. O ide não é um favor que Deus está pedindo para a igreja. Deus não está pedindo para nós uma gentileza.
Deus não está pedindo um favor para mim, para você. Por favor, vá lá e pregue. Por favor, vá lá e faça o ID. Por gentileza, se levante, saia do conforto, do comodismo e vai ganhar algumas almas, por favor. Não. Missões é uma ordem. É uma ordem que Deus deu não apenas para o pregador, para o evangelista, para o missionário ou para o obreiro. A ordem do ID é para todos. E todos devem cumprir a ordem do ID de Jesus. Quando você olha para o dicionário Aurélio, o que quer dizer, ou o que representa a palavra missão? A palavra missão no nosso dicionário quer dizer uma tarefa a ser cumprida. Missões é um empenho, é uma obra, é uma tarefa, é um desafio que foi designado a alguém e este alguém precisa cumpri-la. Missões é um desafio, missões é um empenho, é uma obra, é um trabalho que foi designado à igreja, ao povo de Deus, e esta obra precisa prosperar. Essa obra precisa ser encarada de maneira séria. Esta obra, ela precisa ser levada avante, não por qualquer pessoa, mas por aqueles que são apaixonados por esta obra. Não faz missões quem quer. Não basta querer. Não faz missões quem gosta. Não basta gostar. Só faz missões quem é apaixonado por esta obra. A fogueira da obra missionária, ela precisa arder em nosso coração. A chama por evangelização, ela precisa arder aqui no peito. E muitas das vezes fazer missões implica em dizer que muitas das vezes essa chamada, essa obra, essa tarefa, ela muitas das vezes estará acima da minha dor. Fazer missões é entender que você vai para o campo missionário mesmo sabendo que você está sangrando. Mesmo sabendo que as coisas não estão indo de vento em popa na sua vida. Mas a chamada que Deus te confiou está acima da sua dor. Nunca a sua dor estará acima da chamada que Deus te deu de ganhar almas. Lembra de Jesus, quando seu primo João Batista morreu pela espada de Herodes? Jesus fica sabendo da morte de João Batista e a Bíblia diz que ele procura os lugares desertos para orar. Mas a ideia ali não é apenas orar. A ideia ali é de viver o luto. Afinal de contas, todos nós temos o direito de viver os nossos lutos, de chorar por os nossos mortos. Ninguém pode arrancar esse direito de mim e de você, de chorar por quem partiu, de sofrer por quem não está mais presente. E Jesus não fugiu à regra. Ele está no lugar deserto, no lugar isolado, ele está orando, sentindo o peso da falta, porque não é apenas um primo que morreu, é um profeta que foi calado. É uma voz que clama no deserto que não vai mais clamar. E Jesus está chorando e vivendo o seu luto. De repente, a multidão, sabendo aonde ele está, atravessa o mar da Galileia. E a Bíblia diz que a multidão encontra Jesus lá do outro lado. O que Jesus faz? Ele deixa o luto de lado para poder atender a necessidade e as demandas da alma daquele povo. Chamada é assim, irmãos. É você abrir mão da sua dor para poder atender a demanda da alma do povo que está lá fora. É você colocar a sua chamada, é você colocar aquilo que Deus colocou na tua vida acima dos teus problemas, acima das tuas crises pessoais, acima das suas limitações, das suas dificuldades, das intempéries da sua vida, e entender que aquele que te chamou, ele vai cuidar de você até o final da sua vida.
aquele que te escolheu, aquele que te chamou, Ele vai patrocinar a tua história até o último suspiro da sua existência. É o Deus que chama, é o Deus que capacita e, acima de tudo, é o Deus que cuida daqueles que Ele chama e daqueles que Ele capacita. O que é fazer missões? O que é evangelizar? O que é fazer a obra de Deus? Esta é a pergunta, irmãos. O que na verdade simboliza? O que quer dizer missões para nós, irmãos? Missões é quando um mendigo avisa para outro mendigo aonde é que ele pode encontrar pão. O que é missões? É um preso contando para outro preso aonde é que está a chave que abre a cela. O que é missões? É um sedento dizendo para outro sedento aonde pode encontrar uma fonte de água. Isso é fazer missões. Fazer missões é o que Jesus fez quando deixou Cafarnaum e foi para Gadara. Sabe aonde é que Jesus fez missões? Jesus fez missões no cemitério. Porque era onde o gadareno estava, num cemitério. Fazer missões é isso. Fazer missões é pregar para mortos. Porque a Bíblia diz que Paulo em Romanos diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então fazer missões é pregar para morto. Fazer missões é pescar. Porque todo missionário é um pescador em potencial. Todo evangelista é um pescador em potencial. A diferença de um pescador de almas para um pescador de peixe é que o pescador de peixe, ele pega o que está vivo para depois matar. Mas um pescador de almas, ele pega o que está morto para poder trazer a vida novamente. Glória a Deus. Isso é fazer missões. Só que me parece, irmãos, que estamos vivendo uma crise missionária. Estamos vivendo uma crise de missões dentro das nossas igrejas. Parece que não há mais importância em ganhar almas. Parece que o brilho nos olhos que nós tínhamos no passado, quando se dizia evangelismo, obra missionária, parece que esse brilho não está mais nos nossos olhares. Pela graça de Deus, irmãos, eu prego quase todos os dias. E a coisa que eu mais observo, quando eu subo em cima dos púlpitos, e eu cumprimento os líderes, os pastores e os obreiros, é que eu não vejo mais esse brilho nos olhos. Eu não vejo mais aquele fervor. Eu não vejo mais aquele vigor. Eu não vejo mais aquele coração pulsante que bate dentro, desejoso por almas, por evangelismo, por pregação na praça, por pregação na rua, por panfletar, por entregar um panfleto. Parece que a igreja não faz mais isso. Porque estamos vivendo a era do workshop. Estamos vivendo a era da digitalização. Estamos vivendo a era em que o meu terno, a minha gravata, o brilho do meu sapato fala mais alto do que almas. O vestido que eu venho, o tanto que eu gastei no cabeleireiro, o meu celular sem iPhone 10, 15, 20, 30 fala mais alto do que almas. Eu olho para a nossa mocidade dos dias de hoje e eu vejo jovens que estão mais interessados na camisa da Adidas, aleluia, no sapato da Nike, do que ir para a rua ganhar alma para Jesus. Estamos vivendo a época em que jovens na igreja, eles amam mais o Xbox, o Facebook, o Instagram, o PlayStation, do que ser apaixonado por vidas. Oh, glória a Deus! E Deus, Ele está clamando nesta noite de hoje, irmãos. Ele quer acender de novo essa chama que se apagou em algum momento da minha vida e da sua vida. Aqui eu encontro 3 crises na casa de um missionário. Eu queria compartilhar com você. Você deixou a Bíblia aberta, por favor?
por favor, fecha a Bíblia não. Mostra para mim que você frequenta a escola dominical. Abre a Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A primeira crise missionária. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Aqui está a primeira crise, irmãos. Não se sabe quem é o marido desta mulher. Não se sabe o nome, com qual idade morreu, qual a sua origem, terra natal. Só sabemos o seu ofício. Ele era discípulo da escola de profetas. Morreu. E todo pai que se preze, quando morre, ele sempre deixa uma herança. E aqui está a primeira crise, irmãos. Porque no campo missionário, o que importa não é herança. No campo missionário, o que importa é o legado. Aleluia. No campo missionário, Deus não quer saber da sua herança, do que você tem para deixar para os teus filhos. Deus quer saber qual o legado que você tem para deixar. Porque há uma diferença gritante entre deixar uma herança e deixar um legado. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Estamos vivendo uma crise de legados. Qual o legado que você está deixando para a sua posteridade? Qual o legado que você está deixando para os teus filhos? Amanhã ou depois, quando você não estiver mais presente, o que os teus filhos vão dizer de você? O meu sonho é um dia que eu não estiver mais aqui, e os meus filhos estiverem com as suas esposas e os seus filhos na mesa. Eu quero que eu seja o assunto da refeição. E eu quero que os meus filhos digam para os meus netos qual o legado que eu deixei para eles. O quanto que eu fui chato, exigente, carrancudo, mas que eles são crentes hoje porque eu deixei um legado para eles. Esse homem aqui, segundo a história, não é a Bíblia, é a história. Esse homem aqui é um mordomo chamado Obadias. Aquele que era o mordomo de Acabe e Jezabel. Que aparece lá em 1 Reis, capítulo 18. Quando ele se encontra com Elias e diz: olha, você não ficou sabendo? No tempo da perseguição de Jezabel, eu escondi 100 profetas na caverna e alimentei eles por tanto tempo com pão e água. Se a história estiver certa, esse homem aqui não é motivo de aplausos, porque sustentou 100 profetas. Esse homem aqui não é motivo do Fantástico ir lá e fazer uma reportagem dele. Não. Por quê, pastor? Esse homem cometeu um dos piores pecados do campo missionário. Porque ele gastou todo o dinheiro sustentando os de fora e deixou uma crise impagável dentro da sua própria casa. O que adianta matar a fome dos de fora e deixar uma crise dentro da sua casa? Eu ouvi assim que eu cheguei aqui, dobrei os meus joelhos pelo pastor Carlos, que o maior campo missionário é o dentro da nossa casa. O maior campo missionário não é o da Amazonas, que o nosso pastor está lá, não é da África, não é o dos perdidos da Etiópia, não é na janela 10x40, não é na Coreia do Norte, não é na Arábia, na Líbia. Não, o maior campo missionário é o campo do lar, é o campo da família, porque lá só se ganha alma com um bom exemplo, lá só se
e ganha alma com um belo testemunho. Porque ganhar os de fora é fácil, é só trazer uma bela e encantadora mensagem que você consegue arrancar 2, 3 lágrimas no olho, e quem convence é o Espírito Santo, irmão. Então ele vai convencer. Agora dentro de casa, meu irmão, não dá para ganhar ninguém comprando e não pagando. Dentro de casa não dá para ganhar alguém mentindo. Dentro de casa não dá para ganhar alguém sendo violento com a esposa, espancando os filhos. Dentro de casa não dá para ganhar ninguém falando palavrão, dando um mau testemunho, andando em nua dentro de casa. Ou seja, o maior desafio missionário é dentro de um lar. É dentro de um contexto familiar. Oh, glória ao nome de Jesus. Então esse homem, ele achou que era digno de um troféu, de um Oscar, porque sustentou 100 profetas, sustentou-os de fora, mas deixou uma crise quase que impagável dentro da sua própria casa. Cuidou dos de fora, mas esqueceu do seu único patrimônio, que é família. Eu já ouvi alguém dizer que o maior patrimônio que nós temos é a família. É mentira. A família não é o maior patrimônio que nós temos. A família é o único patrimônio que a gente tem. Porque o verdadeiro patrimônio é aquele que aonde você vai, você consegue levar. Você consegue carregar. Se você se mudar hoje para os Estados Unidos, dá para mudar a conta para lá? Dá. Dá para fazer um frete para lá? Dá. Dá para levar o carro para lá? Dá. Dá para levar os móveis? Dá. Dá para trocar de banco? Dá. Mas uma coisa eu te digo, que o maior ou único patrimônio é família. Porque no céu, teu carro entra, tua casa entra, tua conta entra, teu cartão da Express entra. Não, mas no céu a tua sogra entra, teu filho entra, teu pai entra. Glória a Deus, aleluia! Tua esposa entra, o teu vizinho entra. Então família é o único patrimônio que a gente tem. E por ele nós temos que zelar. Então aqui nós encontramos a primeira crise missionária dentro da casa dessa mulher. Aleluia, meu Deus. Muitas pessoas acham que Noé fracassou na sua missão, mas ele não fracassou, irmãos. Aleluia, exatamente. Pelo contrário, Noé foi o maior missionário de excelência que teve. Aleluia. É porque as pessoas esquecem de que a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Ler, você lê jornal, você lê revista. A Bíblia, você medita. É só você entender qual foi a ordem de Deus para Noé. Aleluia. A ordem de Deus para Noé não foi construa uma arca para o povo entrar. É verdade. Não. A ordem de Deus para Noé foi clara. Construa uma arca para tu e a tua família entrar. Quem você conseguir ganhar e conquistar é lucro. Mas a proposta aqui, Noé, é para você e a tua casa ser salva. Porque a proposta do Evangelho é essa: é salvar não apenas um indivíduo só, mas salvar um indivíduo e toda a sua casa. Quando Israel entrou dentro da terra prometida, Josué tomou a palavra e disse: olha, tudo que Deus falou que ia fazer, ele fez. A terra que ele prometeu, ele deu. O que ele falou que ia fazer, ele fez. Eu não sei o que cada um vai fazer na tua vida a partir de hoje, mas eu me levanto e digo: eu e a minha casa Glória a Deus! ao Senhor. Então a proposta missionária foi e sempre será salvar você e a sua família. Irmãos, eu sou pastor pela graça de Deus há 25 anos. E o que eu vejo de reclamação de pais? Porque o filho saiu da igreja, porque o filho está na maconha, porque o filho está assim, porque o filho está assado. E como a gente vai revirar, irmãos, e um pouquinho mais a fundo, a gente sabe por que está no mundo.
Porque não é exemplo dentro de casa, irmãos. Que filho que vai vir para a igreja ter um pai fanfarrão? Eita Deus. Que filho vai vir para a igreja ter uma mãe fanfarrona? Desculpa a expressão da palavra. Irmãos, eu posso ser um pastor, um pregador, que eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, sou feio, gordo. Mas eu tenho uma família que serve a Deus, irmãos. Eu tenho um filho que vai fazer 19 anos, o Abacuque. Eu tenho 8 que vai fazer 15. E os meus filhos são pregadores do Evangelho. São ganhadores de almas. Os meus filhos nunca vão poder estender um dedo para mim e dizer: você foi mau exemplo dentro de casa. Porque eu não posso mandar os meus filhos orarem se eles não verem eu orar. Eu não posso mandar os meus filhos ler a Bíblia se eles não verem eu ler a Bíblia. Um dia um pai foi corrigir o filho, dizendo assim: tome cuidado, moleque, aonde você pisa, aonde você vai, aonde você anda. E o filho, com todo amor e carinho, respondeu: pai, tome cuidado, você aonde pisa. E o pai já foi tirando a cinta para dar uma lapada no filho. Ele disse: por que eu tenho que tomar cuidado aonde anda? Por que, pai? Aonde você pisar eu piso, aonde você for eu vou, o que você fazer eu faço. Nós somos a maior referência para nossa casa. Ei, o que o diabo mais quer é macular a nossa imagem dentro do nosso lar, é borrifar a nossa imagem dentro do nosso lar. Mas pelo poder desta palavra, o demônio vai bater em retirada na tua casa. A tua casa será um altar de Deus. Você será referência para a sua família. E a tua casa será uma casa de missionários. Glória a Deus! Se você está vivo, me dá um sinal. Glória a Deus! Diga aleluia. Não haverá crise missionária nesta igreja. Qual é a proposta do inimigo? É a mesma dos dias dessa mulher. Por que ela buscou o profeta? Glória. Porque a Bíblia diz que o marido deixou uma dívida quase que inquitável, impagável. Deixou uma herança, mas não deixou um legado. E quando não há referências, na ausência de legados, quem sempre aparece é um credor, irmãos. Tome cuidado. Como um pai não cumpre o seu papel de cristão, quando uma mãe não cumpre o seu papel de cristã, o credor sempre aparece. Meu Deus! E aparece para quê? Para levar os filhos para serem escravos. Meu Deus. Para levar os filhos para serem servos. Um conselho pastoral: se você tem ensinado seu filho a torcer por Corinthians e por Palmeiras, se você tem ensinado o teu filho a ter uma profissão, a ser um cidadão de bem, a pagar em dia as suas contas, a fazer uma faculdade, a guardar dinheiro, a ter um bom caráter, mas se você não ensinou o seu filho a ser crente de verdade, você falhou na sua missão. A sua maior missão, a nossa maior missão como pai e mãe é ensinar os nossos filhos a serem crentes. Glória a Deus. Porque quando eu falto no meu papel, o credor vem ocupar o meu lugar. E o credor não vem para brincar. O credor vem para levar filhos para serem escravos. Escravo da droga. O que eu conheço de filho de pastor que está na maconha, que está na biqueira, que está em porta de adega agora, que está na prostituição, não é brincadeira. Porque esta é a função do credor, é levar filho de profeta para ser escravo do pecado. Meu Deus! É levar filho de crente para ser escravo da droga, da cocaína, da maconha, da biqueira, do tráfico, da prostituição. Então o que é que resta para essa geração? A ordem é dada, a senha foi liberada.
Qual foi a ordem? Jovens, meninos, vocês têm a escolha. Ou vocês buscam vasos que estão vazios, ou vocês estejam prontos a serem levados como escravos. A escolha é minha e sua, irmãos.